de Muriaé firma parceria com a Coab para a construção de casas populares. Mais um acidente é registrado na BR-116, na curva Tombadeira. O empresário Batistão é o novo gerente de futebol do Nacional Atlético Clube. PRF divulga balanço da Operação Corpus Christi. Equipe Muriaé Futsal fará mais um amistoso na próxima sexta-feira. Hoje teremos uma entrevista com a advogada doutoranda Raquel Vege. Abordaremos um tema ainda pouco conhecido no meio da população brasileira: a popular barriga de aluguel. Está começando agora mais uma edição do Jornal Regional. Boa noite. A Prefeitura de Muriaé fechou convênio com a Coab Minas para a construção de 48 casas populares em Muriaé. A reunião aconteceu na última terça-feira em Belo Horizonte. Contemplados serão servidores públicos, polícia militar e bombeiros. Os imóveis serão construídos nos bairros Alto do Castelo e São Francisco. A Prefeitura irá ceder o terreno e a Coab irá disponibilizar recursos para a construção dos apartamentos. E a partir daí, as famílias poderão verificar como funcionam os financiamentos. Mais um acidente foi registrado na curva conhecida como Tombadeira, na BR-116. Um veículo Honda Civic que seguia para Miradouro capotou após o motorista perder o controle e sair da pista. O casal que estava no veículo foi socorrido pela equipe de resgate e levado com ferimentos leves para o Hospital São Paulo. A diretoria do Nacional Atlético Clube anunciou na noite desta segunda-feira o empresário João Batista Ribeiro como novo gerente de futebol. Batistão, como é conhecido, é empresário no ramo moveleiro e também atua no futebol, agenciando jogadores e com isso adquiriu a experiência, o que acumula contatos importantes em vários clubes de futebol brasileiro. Depois do intervalo você vai ver, PRF divulga balanço da Operação Corpus Christi. Public Med. Os melhores shows do Brasil passam por aqui. A Escola São Paulo traz para Muriaé o melhor curso de mecânica de motos da região. Curso 80% prático, mecânica, eletricidade e injeção eletrônica em 4 semanas. Aprenda tudo com o professor eleito pela Yamaha, o melhor mecânico do Brasil. Inscrições abertas para homens e mulheres a partir dos 16 anos de idade. Informações na Escola São Paulo ou pelo telefone 3722-5042. Escola São Paulo, a escola para quem gosta de estudar. Lúcia Componentes e Acessórios Eletrônicos. Linha completa de componentes eletrônicos, telefones, antenas parabólicas, receptores, alto-falantes, módulos e tudo para montar o som do seu carro. Lúcia Componentes e Acessórios Eletrônicos. Os melhores preços e o melhor atendimento. 2 lojas em Muriaé. Rua Coronel Adolfo Guzmán, número 2, Centro. E na Avenida Monteiro de Castro 631 próximo ao Cicobi. Lúcia Componentes e Acessórios Eletrônicos. 3721-2026 e 3721-9212. Atendimento personalizado e mais a experiência de quem sabe bem o que faz. Laboratório Santa Lúcia. Profissionalismo, modernidade, mais qualidade pra se viver. Tecnologia e seriedade a serviço de sua saúde. Laboratório Santa Lúcia. Pensando sempre mais em você.
Ropeças, lataria, suspensão, baterias, borrachas, parte elétrica e acessórios com preços incomparáveis. Peças para vans Renault Master, Ducato, Sprinter, MB 180, Hilux, entre outras. Ropeças, completa seção de peças nacionais e importadas para automóveis e utilitários. Tradição, qualidade, garantia e preço baixo? Ropeças, Avenida Monteiro de Castro, 527 em Muriaé, 3721-2982. Empresário, para continuarmos com o nosso programa e a TV no ar, necessitamos do seu apoio. Anuncie o seu produto ou seu serviço com a gente. A TV Muriaé é online e ela pode ser assistida no mundo inteiro. Entre em contato conosco, os telefones e e-mails que aparecem na tela. Viver no mundo colorido é bem melhor. Sinta a cor, sinta o sol em cada momento em sua vida. Tela Viva. Tela Viva Filmagens, em Muriaé, 3721-4213. Quarta-feira com nuvens em Muriaé e região. Veja agora como fica a temperatura. Muriaé, mínima de 18 e máxima de 28 graus. Tombos, máxima de 22 e mínima de 15 graus. Cataguases, as temperaturas ficam entre 15 e 22 graus. De acordo com o balanço divulgado pela 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, sediada na cidade de Leopoldina, durante a realização da Operação Corpus Christi, no período das 0 horas de quarta-feira e meia-noite do domingo, foram registrados 9 acidentes com 13 feridos nas BRs da região, um apenas com escoriações leves. Não houve mortes na área de atuação da PRF de Leopoldina. A equipe Muriaé Futsal segue sua preparação para a disputa do Campeonato Mineiro de Futsal. Na próxima sexta-feira, o time de Muriaé fará mais um amistoso. O adversário desta vez será a seleção de Miracema, Rio de Janeiro. A partida será realizada às 8 horas da noite na quadra da Unifaminas. A primeira fase do Campeonato Mineiro Adulto Profissional Futsal 2017. Acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho em Juiz de Fora. Hoje, nos estúdios da TV Muriaé Online, estamos recebendo a advogada Raquel Vege. Formada em Direito há 10 anos, Raquel concluiu o mestrado em março do ano passado e agora inicia o doutorado. Raquel vai falar um pouco sobre a popularmente conhecida barriga de aluguel, desconhecida no meio da população brasileira. Raquel, seja bem-vinda à TV Muriaé Online, seja bem-vinda aos estúdios do Jornal Regional. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o que você tem estudado a respeito da popular barriga de aluguel. Carolina, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer para a TV Muriaé Online a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante, polêmico e desconhecido pela maior parte da população brasileira. A popular barriga de aluguel, é um nome conhecido por algumas pessoas da população brasileira. Ela tem alguns nomes científicos, como a doação temporária do útero, útero subrogado, útero de substituição. É um tema atual, polêmico e um tema interdisciplinar. Apesar de ser um tema polêmico, ele ainda não tem uma legislação específica no nosso país disciplinando sobre esse assunto. O que serve de amparo no nosso país, que nós temos,
é uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução número 2121 de 2015, né? Ela já está na sua 4ª versão, ou seja, a sua 3ª atualização. É uma resolução que ela não tem força de lei, ela tem um caráter deontológico, ou seja, um caráter ético, mais direcionado para a classe médica. Então, ela determina assim, algumas questões, ela veda a onerosidade, ela estabelece que essa relação da barriga de aluguel seja feita com parentes consanguíneos até 4º grau, ou seja, pai, mãe, irmã, prima, né, e alguns outros critérios, né, que ela determina. Raquel, a popular barriga de aluguel, ela não tem uma legislação para isso. Então, como a justiça brasileira, como que é isso aos olhos da justiça brasileira? Bom, é um tema que ele gera diversos desdobramentos e problemas, né? Principalmente por essa lacuna legislativa, como a gente fala. Só que, havendo um caso concreto, o juiz ele não pode se excusar de julgar. Então, primeiramente, como a gente não tem uma lei, a gente tem o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que fala na ausência de uma lei, na lacuna de uma lei, o juiz ele vai julgar com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito. Nesse caso das técnicas de reprodução, com o advento das técnicas de reprodução assistida, né, que é o que possibilita a doação temporária do útero, a partir dessas técnicas, a criança pode ter várias mães, vamos dizer assim. Porque antes do advento dessas técnicas, né, a maternidade ela era determinada pelo parto e por aquela mulher que dava à luz. Então a mãe era aquela que gestava, que carregava a criança em seu ventre e que dava à luz. Com o advento dessas técnicas e por não ter uma legislação determinando quem é a mãe, num caso específico, a criança pode ter até 3 mães. Aquela que idealizou o projeto parental, aquela que cedeu o seu útero para carregar a criança, ou até mesmo uma terceira, se houver, que doou o seu óvulo. Então a criança ela pode ter até 3 mães. E nós não temos uma lei definindo, no caso concreto, quem seria a mãe no uso dessas técnicas de reprodução assistida, no caso da doação temporária do útero. E a gente tem visto no cenário brasileiro, até mesmo, eu já fiz diversas pesquisas, né, no cenário internacional, alguns países já têm legislação, outros ainda não têm. Uns que têm possibilitam, outros proíbem, né? Então é difícil dirimir essa questão, mas como eu disse, o juiz, no caso concreto, ele não pode se excusar de julgar e analisar esse caso. Só para deixar bem claro para quem está assistindo, a barriga de aluguel é aquela que se doa, não aquela que é paga, porque antes de ontem eu estava vendo uma matéria de um jogador de futebol muito famoso que ele comprou uma barriga de aluguel e para ter 2 filhos gêmeos, né? Vamos dizer assim. Então essa informação que nós estamos discutindo aqui não é a barriga paga, vamos dizer assim, é a doada. Exatamente, não. Até mesmo assim, todas as minhas pesquisas seguem esses ditames que estão previstos na resolução, e uma dessas questões que a resolução estabelece é a vedação da onerosidade, ou seja, a vedação da comercialização da prática. A prática tem que ter um caráter filantrópico, altruísta, e estabelece até algumas regras, né, que tem que ser com parentes consanguíneos até o 4º grau de parentesco, ou seja, a mãe ou irmã ou uma prima, né? E no caso específico do nosso país, a resolução que nós temos, ela não permite essa relação com base na onerosidade, com caráter mercantil. Sim. Raquel, quando acontece de uma pessoa fazer, né, querer doar essa barriga de aluguel, vamos dizer assim, e acontece da mãe ter o afeto pela criança, o que a justiça brasileira hoje ela está fazendo para que não haja o conflito entre as pessoas, entre a própria família? Essa questão de conflito, eu também já observei em alguns casos, né? A própria doutrina, ela intitula de conflito negativo e conflito positivo de maternidade. O conflito positivo é quando aquela mulher que idealizou o projeto parental, que realmente já queria ficar com a criança, e aquela outra que se obrigou a devolvê-la, né, para aquela mulher que idealizou, ela quer ficar com a criança. Ela criou aquele afeto e ela quer ficar com a criança. E eu acho importante também colocar o caso do conflito negativo.
tem uns 2 casos conhecidos internacionalmente que acontece por algum motivo, nenhuma das 2 mulheres querer ficar mais com a criança. Então, quer dizer, a criança fica à deriva de toda essa situação. E o que é indicado, eu tenho pesquisa sobre isso, como a gente não tem uma legislação, isso gera uma maior insegurança jurídica para todas as partes que estão envolvidas nesse acordo, é o uso do contrato, né? A confecção de um contrato, onde coloca-se todas as cláusulas ali bastante claras, bem claras, termos claros, os deveres, obrigações, direitos de ambas as partes, porque é uma situação muito delicada e que além disso envolve vida, envolve afeto, envolve família. Então o que é indicado é que seja confeccionado um contrato com um advogado, em algumas situações até mesmo junto com um médico, com um psicólogo, para ter uma análise interdisciplinar de todo esse contexto e a pessoa ter uma maior segurança, né, quando for se valer dessas técnicas. Raquel, eu quero te agradecer por você ter participado do nosso jornal. Quero te dizer que as portas da nossa casa estão abertas para você. Sempre que quiser e puder trazer um tema bacana para nós aqui do jornal, para estar mostrando para a população, as portas da TV Muriaé Online estão abertas para você. Sou eu quem agradece, Carolina. A satisfação é toda minha de estar tendo essa oportunidade e esse espaço de estar mostrando um tema tão importante e desconhecido pela maior parte da população brasileira. Sucesso na sua carreira. E o Jornal Regional fica por aqui. Você não pode perder a edição de amanhã. Eu te aguardo. Até lá.